Tudo dia. bem, e você? Graças a Tudo bem, Deus, graças a também. Deus. Muito Privilégio bom. de estar junto aí de novo, graças a O Deus. privilégio é nosso. Temos recebido ótimos retornos, muita gente acompanhando e Poxa, depois a gente também publica o vídeo e muitos amigos têm dito de como tem sido bom para eles te ouvir, ouvir as reflexões, os pensamentos e o seu coração aí. Muito bom, viu, Paulo? Mais uma vez fica a gratidão pelo empenho, pela alegria, pelas convicções, por repartir a vida com a gente aqui. Muito bom. valeu, privilégio, viu? Está sendo um crescimento para mim aqui, uma edificação, Coisa boa. uma Paulão, renovação. nós estamos aqui agora, o mês que vem, vamos comemorar o aniversário de Anápolis. 31 de julho de 1907. Então, Anápolis vai completar 113 anos. Como que foi a sua relação com a história de Anápolis? Parece que você tem uma relação interessante aqui, né? Eu já ouvi alguma coisa, mas eu gostaria que as pessoas que nos acompanham aqui também soubessem, né? Como que foi esse primeiro contato, esses primeiros momentos seu com a história de Anápolis? Bom, assim, eu nasci, né, num berço presbiteriano, a igreja Sim, presbiteriana lá de Uberlândia. Meu pai era presbítero, mas eu tinha um perfil assim, muito inquieto. E com isso, quando eu tinha 14 anos de idade, já não tinha mais nenhuma escola na cidade onde eu pudesse estudar. Eu tinha sido expulso de todas as escolas ali da região mais central da cidade, as escolas estaduais públicas, já não me aceitava mais como aluno. Os diretores eram muito amigos do meu pai e tal, mas não queria mais. E aí meu pai também não tinha recurso para me colocar na escola particular. A escola particular da cidade era muito cara, né? E aí não tinha opção. Então foi quando eu não tinha assim o evangelho na forma como ele era apresentado, por mais sim. que as pessoas eram íntegras e tal, assim, não tinha não fazia sentido, não se aplicava, né, à minha realidade. E eu tinha muitos amigos na igreja, porque meu pai era muito querido, era o conselheiro da mocidade, tinha sempre muita gente em casa, eu sempre convivia com gente um pouco mais velha que eu, às vezes. E aí aconteceu que, quando eu tinha 14 anos, meu pai falou que eu ia embora de casa. Ele falou: "Ó, eu tenho mais dois filhos para criar, não estou sendo justo com os seus irmãos, você está ocupando o tempo deles e isso não é justo. Já vi que você não quer minha educação, então você fala para onde você quer ir, eu vou. O que eu gasto com você, que eu mando para você, onde você estiver, você se vira." E, apesar de eu ter pouca idade, eu sabia que ele estava falando muito a sério, né? Assim, esse Sim. rigor familiar sempre era uma coisa muito forte. E aí foi nesse período que a nossa igreja lá recebeu a visita de um grupo de jovens de Certo. Goiânia e região aqui, num encontro lá de Semana Santa, na nossa igreja, aqueles encontros de jovens. E aí eu vi um tipo de evangelho que eu nunca tinha visto antes. Uma coisa assim viva e tal, que era uma situação que estava acontecendo aqui na região. Sim. Goiânia, alguns jovens em Anápolis, havia um trabalho feito pela Mocidade para Cristo, que estava enchendo as escolas, né? E a própria cidade de Anápolis estava vivendo uma transformação, um impacto nesse sentido, anos 70. Isso Anos comigo 70. aconteceu nos anos 72, foi 72. Semana Santa de 1972. E aí o que aconteceu? Quando eles vieram embora, no final da semana, eu fiquei tão impactado com aquilo, fiz amizade com dois caras do grupo de Goiânia, mas que tinha muita relação com Anápolis. E eles me convidaram para vir. E eu vim para Goiânia no final de semana, pedi para meus pais. Você viu, eu tinha 14 anos de idade, eles me enfiaram num ônibus sem celular, carta demorava uma semana para chegar de Goiânia Que a isso. Uberlândia. Eu não tinha parente, não tinha nada. Eles me enfiaram num ônibus com 14 anos para ser recebido por dois jovens na rodoviária de Goiânia. E eu vim. Eu vim numa sexta-feira de manhã. Na sexta-feira à noite,
eu tive uma experiência com Deus que eu nunca imaginei que eu ia ter, no terraço da Uau. casa de um presbítero da Igreja Presbiteriana Central de Goiânia. E aquilo transformou minha vida, eu fui tão impactado com aquilo, assim, uma coisa inexplicável, a gente não tinha nome para as coisas na época. E aí, no sábado de manhã, eu ia passar o final de semana, no sábado de manhã eu pedi para vir embora. Voltei, porque eu queria Uau. reencontrar meu povo, minha família, e pedir perdão para todo mundo. Dei um testemunho na reunião de jovens, apesar de não fazer parte do jovem, porque eu era considerado adolescente, mas eles me Sim. receberam, fui acolhido, e aí mantive esse contato com Goiânia. Sim. E aí o que acontece? Esse povo todo vinha para um acampamento aí em Anápolis, Sim. no El Rancho. E era uma mistura de tudo esse El Rancho na época. Era onde a galera jovem de Anápolis se reunia para fazer bagunça mesmo, para aprontar o que pudesse, mas também era um ambiente onde já estava acontecendo, surgindo uma busca jovem por uma relação com Deus que significasse. E aí esse Legal. pessoal me convidou, eu era moleque, 14 para 15 anos, e eles estavam tão assim, houve um amor tão grande que esse povo de Goiânia, misturado com o de Anápolis, me chamou para mim ficar o mês todo. Então não era para mim participar de uma temporada. Eu fiquei como acampante todas as temporadas por causa dos amigos. Então eu tive uma imersão ali na beira do Rio Corumbá. E Corumbá. No Rio Corumbá. Foi ali que eu tive a minha conversa com Deus mais marcante e determinante da minha vida. O que eu compartilho hoje como homem de Deus foi o que eu conversei com Deus na beira do... Eu nunca mudei minha mensagem. É sempre a mesma mensagem dita de várias formas. E foi de alguma Sim. coisa que eu aprendi de madrugada, né, num inverno violento, o maior frio que eu tinha passado na minha vida, eu acho que durante muito tempo. Sim. Só quando eu morei na Escócia, eu enfrentei um frio pior. Chegou a fazer 2 graus naquela época na beira do Corumbá, em julho de 1972. E a partir daí eu vivi em Anápolis. Encontrei o povo todo aí, Sim. muita amizade, a igreja presbiteriana. Aí depois o cara que me recebeu, que foi meio que meu conselheiro junto com meu pai, que morava vizinho de casa, a mulher dele era de Anápolis, era o Valdemar e a Noêmia. A Noêmia era muito conhecida. Eles eram da igreja cristã evangélica, que é aí que a minha vida juntou melhor com a história da Uni evangélica porque o que acontece? Além do El Rancho, que era o retiro da Presbiteriana na beira do Araguaia, tinha um acampamento da cristã evangélica dentro do Couto Magalhães. Eles usavam a instalação da escola para fazer acampamento. Certo. Então, eu dormia aí várias semanas, eu respirei desse ar, aí, desse prédio onde tudo começou. E vivi coisas com Deus assim muito fortes. Então, minha relação com a cidade é desde o tempo que eu tinha 15 anos de idade, tem muitos amigos aí, vivi a história da igreja, muitas transições, tanto pelo lado da presbiteriana como pelo lado da cristã evangélica, que curiosamente são as igrejas que nasceram do trabalho do Funston naquela época. Foram as igrejas mais afetadas. Né? Tanto é que são as igrejas que ficaram meio irmanadas aí nessa história da Uni evangélica. Né? Um grande exemplo de unidade, né? Para o país. Sim. Ô Paulo, eu não posso perder essa deixa. Você falando que foi expulso das escolas, quem olha para sua vida fala, não é possível, esse cara já nasceu tudo ok, sem problema. E nós temos muitos pais participando aqui com a gente, que vão ouvir, temos muitos jovens também, eu mesmo estou vendo alguns jovens aí entrando, e enfim, temos tido aí quase que 1000 pessoas participando em quase todas as lives. Quando os pais estão lá naquele desespero com o filho, parece que não vai. Quando o próprio jovem olha para si mesmo e fala, cara, não vai, minha vida não dá. O que você tem para falar dentro desse contexto e olhando para a sua própria existência? Eu vou dizer uma coisa para você. Hoje, quando eu olho para tudo isso, né, como pai, eu quero dizer para você que eu sou pai de 5 filhos, 4 mulheres e 1 homem.
e já passamos muito desafio, muita luta, assim, muita coisa assim, que a gente nunca imaginou. É o seguinte, quero deixar um testemunho aqui. Entenda a diferença entre duvidar e dúvida. Então, tenha qualquer tipo de dúvida, mas nunca duvide. Duvidar é incredulidade. Dúvida é ignorância. Então, eu tenho que trabalhar a minha ignorância com a minha fé. Então, eu posso ter qualquer tipo de dúvida, mas nunca duvidar. Então, eu tenho que ter fé na relação, apesar de todas as dúvidas que a relação me apresenta. Sim. Então, em relação aos nossos filhos, tenha todas as dúvidas, mas nunca duvide. Nunca duvide de que eles são filhos de Deus e não nossos. Então, eles não são nossos filhos que eu estou querendo que Deus salve. Eles são filhos de Deus que eu estou cuidando. Então, se eu nunca duvidar de que eles são de Deus, eles são de Deus. Mas se em algum momento, em função das minhas dúvidas, eu achar que eles são meus, então eu vou dizer uma coisa: a carne nunca vai gerar o espírito. O que é nascido da carne é carne. Então, o primeiro lugar onde os nossos filhos têm que nascer espiritualmente é no nosso coração. Eles têm que se tornar filhos de adoção na nossa vida, e não filhos da nossa carne. A gente adotá-los como filhos de Deus, como José fez. Então, a partir desse entendimento, eu entendi que meus filhos eram filhos de Deus e que eu tinha que cuidar. Então, quando eles olhassem nos meus olhos, eles não veriam a expectativa, os meus olhos não podiam transmitir para eles a expectativa do que eles deveriam fazer para ser aceitos por Deus. Mas eles tinham que encontrar nos meus olhos a certeza do que Deus já tinha feito por eles. Perfeito. Então, é isso. Seja na vida dos seus filhos o testemunho do que Deus já fez, e não a expectativa do que eles devem fazer. Porque se eles forem criados na expectativa do que eles se tornarão, então suas dúvidas vão se transformar em incredulidade. Então não tem expectativa do que eles têm que fazer para se tornar o que eles ainda não são. Crie seus filhos, eduque seus filhos na certeza de quem eles já são. Seja na vida deles uma expressão de eterno e não uma expectativa de futuro. Então, nós, os pais, temos que ser uma expressão de eterno e não uma expectativa de futuro. E foi isso que transformou a minha vida. Quando eu encontrei a eternidade em Deus e passei a tratar. Hoje eu passei muita luta com meus filhos. Tive muitas dúvidas, mas nunca duvidei de que eles eram filhos de Deus. E isso ajudou para que eles pudessem encontrar fé nas suas próprias dúvidas. Nós não podemos querer que as pessoas resolvam as dúvidas delas para a gente resolver as nossas. Mas nós temos que apresentar a eles a nossa fé para que eles resolvam as dúvidas deles. Muito bom. Muito bom. Coisa boa. Excelente. E o próprio jovem olhar para o seu coração e não ter dúvida do amor de Deus por eles, né, Paulo? Dúvida pode ter, mas isso. Nunca duvida. Apesar de toda dúvida que a gente tem, nunca isso. Duvide, né? Relação. Perfeito. Perfeito. Eu estou casado há 30 e tantos anos com a mesma esposa, né? Eu e a Alana estamos juntos há 30 e tantos anos. Até hoje eu tenho dúvidas de como é que eu vou responder, como é que eu vou fazer certas coisas. Mas eu não duvido de quem ela é e de quem eu sou na vida dela. E isso ajuda a enfrentar todas as dúvidas. Legal. Muito bom. Paulo, voltando então aqui na história de Anápolis, é interessante. No ano que você veio para cá, o Dr. James Funston estava perdendo a sua esposa, ou ganhando, né? Ganhando Deus estava levando ela de volta para o lar, e ele estava pondo no papel algumas das suas experiências, que resultou no livro. Né? Aí. E aí, Paulo, quando eu cheguei aqui em Anápolis, em 2000, eu cheguei aqui vindo do sul de Minas, região ali do Circuito das Águas, Itajubá, Lambari, Caxambu. E eu cheguei aqui, eu fiquei assim, simplesmente estarrecido. Falei assim, cara, o que acontece nessa terra? Você tem hospitais, você tem creches, você tem orfanatos, você tem uma faculdade que é referência no Goiás e praticamente no Brasil. Você tem acampamentos, você tem uma gama de ações
e de projetos e de interferência na sociedade que eu nunca tinha visto. Isso. Nunca tinha visto na minha região e tal. E aí, daí que nasceu minha pergunta, né? Por quê? De onde vem? E você, certamente, teve conviveu com alguns desses homens, né, que por aqui passaram, tipo Archibald Tipo, talvez a dona Hatch Wilde, não sei quanto, o James Funston, o Archibald Tipo, o Archibald, Arthur Wesley Archibald, enfim. Como que foi essa sua relação? O que você viu? Eles inspiravam? Como é que é esse negócio? Olha, o que mais me chamava, sempre me chamou, eu acho que talvez por isso é a minha angústia. Eu acho que a minha relação com essa região aqui, Anápolis e Goiânia, ela gera em mim uma angústia. Porque eu vivo uma realidade e tenho que confrontar também uma circunstância que, a meu ver, parece que ela está se dissipando, né? Como que um rio que, se você entulhou a fonte dele, ele vai ficando, as águas dele vão rareando, né? Vão ficando assim. Eu acho que é mais ou menos isso. Então, isso gera em mim uma angústia. Por outro lado, assim, a minha relação com a região aqui me fez viver melhor, porque foi aqui que foi na beira dessas águas, foi ali no vero lugar, né? Aquela região ali onde é que essas pessoas, inclusive, adquiriram áreas, acreditando que sempre acreditaram que isso seria para o Brasil todo. Nunca tiveram senso de posse, né? De controle. Perfeito. Nunca adquiriram nada para ser deles mesmo. Sim. E eu vivi isso. E aí eu acho que isso que foi esse Deus que eu vi, entendeu? Entendi. Foi o Deus dele, nesse sentido. Entendi. Assim. E comi disso. E aí eu vou vivendo uma angústia. Isso me fez viver melhor, mas também eu acho que está me fazendo viver menos. Eu acho que disso que eu vou morrer. Porque aí eu vejo uma coisa no Brasil que é desconhecida. Sim. Entende? Eu acho que uma das coisas que aconteceu, e eu tenho compartilhado isso com você, Lia, eu acho que a gente tem uma responsabilidade, é que, com o tempo, a história da igreja no Brasil ela foi sendo contada na interpretação das instituições. Perfeito. E não na legitimidade da sua história. Então, ela não é uma história contada, ela é uma história interpretada. Perfeito. Então, eu acho que há uma carência de conhecimento histórico. Entendeu? O que era a história? Então, o que me impactou é que havia quase uma preocupação zero em estabelecer domínios institucionais ou territoriais. Os homens que trouxeram esse evangelho para cá, que vieram, eles amavam o Brasil. Eles queriam dar a vida para o Brasil. O meu irmão, antes eu tinha uma irmã chamada Brasília. Entendeu? Quem é que põe o nome numa filha de Brasília? Perfeito. Entende? Então, assim, é isso. Um cara que, se já era difícil para um manco, assim, quase, ele não era só manco, ele tinha uma dificuldade violenta de andar. Violenta, isso. Que é o Funston, pai do James Funston. Pai de todo mundo lá que foi. E esse cara deixa uma condição melhor de vida. Isso. Então, você sabe que historicamente, qualquer dificuldade física, qualquer limitação física, era nota de corte. O Paulo, só para... Ele teve 2 rejeições em agências missionárias. 2 agências missionárias não aceitaram por causa de ser coxo. Porque era nota de corte, sem chance. Se o cara se ele tivesse qualquer patologia, porque eles não iam mandar para um campo um cara que ia ser trabalho. Porque, olha, se eles estavam lá numa situação que era o mínimo confortável, né? Porque ele morava o quê? Ele morava lá, ele era lá da Escócia, aquela região lá, ele estava melhor assistido. Sim, da Inglaterra. Isso. Da Inglaterra, perfeito. mas é porque ele tem lá essa relação, essa história da Escócia e Inglaterra. Sim. Pô, ele estava, no mínimo, melhor assistido. Aí ele deixa tudo isso para ser missionário em Recife, numa condição assim, 1879. precaríssima.
Brasil, assim, ainda se descobrindo, Sim, entendeu? sim. E depois, outra coisa que me chama a atenção, aí o Funston, o James, ele vai fazer medicina e quer se Isso, especializar numa medicina que seja relevante para o Brasil. perfeito. Medicina Então, tropical. a ideia desses homens assim, de locupretar, de tirar alguma vantagem, ou seja, era um Sim, sacerdócio pleno sim, com as pessoas. sim, Né? Então, eu creio que isso é o que me chamava. Foi isso que, tá vendo? sim, Porque eu cresci dentro de uma igreja impecável. sim, Impecável. A igreja, meu pastor, é um homem. Tanto é que ele sempre me sim, inspirou como homem de sim, caráter. Eu tenho ele como uma referência sim, de caráter, o sim, pastor sim, lá. Mas, assim, a igreja que eu vivia, apesar dele ser um homem de caráter, eu ser íntimo da casa dele por causa dos filhos, era amigo de todos eles, eu via como é que, a partir dele, a liderança já era meio assim, complicada. Porque meu pai era presbítero, eu conhecia um pouco das bagunças que acontecia dentro do conselho. entendi, entendi. E aí, eu acho que aí vale a pena meu testemunho aqui, no livro Sim, daqui que vocês publicaram, já lá sim, em 1800 e qualquer coisa, né, os primeiros missionários que passaram pelo Brasil, a conclusão isso, foi: no Brasil, o evangelho está dissociado da moral. perfeito, perfeito. Dissociado da moral. Sim, Desde 1890, o evangelho que isso, estava se instalando no país era imoral, porque já estava querendo perfeito, se instalar num viés institucional. E aí eu encontrei uma coisa aqui que era moral. perfeito, Havia um compromisso com a vida e não com a instituição perfeito, apenas. Não estou contra a perfeito. questão da instituição. Lógico, Mas eu lógico. cresci num ambiente em que eu tinha um homem que, o meu pastor, ele tinha um problema que quando ele entrava em muita angústia, a lágrima dele virava sangue. Que isso? Eu via esse homem sofrer. A impotência dele diante de um Sim, conselho que eu sabia, vou falar a palavra aqui, sim, de muita pouca vergonha que existia sim, dentro do processo, apesar de toda a austeridade. sim, 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 E aí, qual foi o ar que eu respirei aí? Eu respirei sim, aqui nessa região uma juventude que estava querendo reencontrar a vida. E aí eu fui mergulhar na história e percebi que os homens que lançaram os primeiros fundamentos aí, o evangelho deles era de um compromisso moral, ético. Era um sim, compromisso com a comunidade e não com a perfeito, sustentação das suas instituições. perfeito. Era um compromisso com o povo, Com o povo. com as É o que pessoas. chamamos hoje de responsabilidade social, né? Isso que a gente conversou lá, que é o assunto Isso, nosso aqui, um isso, sacerdócio de compromisso comunitário. sim, sim, Tanto é que o viés era forte que depois isso foi se diluindo. Hoje a gente sim, vive aqui na região, tudo isso aí que você falou, nós temos toda essa sim, capacidade instalada, essa estrutura sim, instalada, que vem como herança dessa época, mas vivemos uma sim, beligerância institucional, denominacional, que não faz sentido. sim, Quando Goiânia, de novo, a partir dos anos 70, começou a emergir como uma referência de unidade para as nações, sim, essa região começou sim, a ganhar força sim, para as nações em termos de uma espiritualidade que sim, superava os limites institucionais. Eles sim, continuam existindo, tem que existir, tem a sua função, mas nos anos 80, 70, sim, 80, isso foi crescendo, as igrejas se evolumando, mas uma ideia de espiritualidade, de compromisso com a comunidade, era um sim, reavivamento sim, que resgatava essas raízes aí do Funston. sim, E depois sim, isso ficou tão forte, essas igrejas de novo ficaram tão empoderadas, porque cresceram nesse movimento, que isso é verdadeira espiritualidade, que elas sim, voltaram. Houve uma ressaca institucional sim, 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 que feriu o país, ou seja, entendeu? sim, Aí nós passamos a ser, em vez de referência de unidade, nós passamos a ser escândalo nacional de sim, facção, de contenda, de litígio religioso. Isso se esvaiu de novo. Então é um momento de entendi. ter a memória Sim, viva, mas ter sim, essa angústia, porque eu vivi isso. sim, sim,
Eu vivi, sim, isso me sim, inspirou e me inspira lembrar que nós fomos para o mundo referência de sim. verdadeira espiritualidade e unidade sem esse Uau, apego institucional. E uau, depois vi isso sim, tudo de novo desmoronando, colegas, sim, amigos meus sim, da época se voltarem para um viés assim, de novo a instituição valer mais sim, do que qualquer outra coisa e esse sim, distanciamento. Mas eu vou te dizer uma coisa, o que me enche de sim, esperança é que a força do que está plantado aqui sim. resiste a isso, Eliel. Com tudo que Interessante. acontece, com toda Sim, a nossa ignorância, todo o nosso descaso, toda a sim, imoralidade. E quando eu falo de sim. imoralidade, não é só a questão da perversão, Lógico, é a imoralidade claro. mesmo. Sim, Com tudo isso, a gente não consegue sufocar as águas que brotam nesse lugar. perfeito, Elas são resistentes, são fontes perfeito, resistentes. Aliás, diga de perfeito. passagem, nós estamos instalados em cima do nascedouro do maior manancial de águas subterrâneas do planeta, que é o aquífero Sim, Guarani. É por aqui. sim, Então eu tenho sim, isso em mente sempre. É aqui, sim, onde você está sentado e eu estou sentado. sim, É nos Pirineus. É o sim, divisor de águas do Brasil. É aqui que sim, nascem as bacias que fluem para o norte, que fluem para o sul. Então nós somos os. É aqui é o telhado, sim. é onde a chuva cai e se espalha para o norte e para o sul Legal, tanto do legal. ponto de vista visível quanto do ponto de vista invisível. Então, eu Sim, acho que não tem como sim, sufocar isso. Por mais que a gente vai pondo entulho, a minha esperança sim. é que nós estamos, aquilo que esses homens encontraram, o ambiente espiritual que eles encontraram aqui permanece. Perfeito. Paulo, você falando aí dessa questão das águas, do testemunho histórico, eu me lembro que estava lá na Escócia fazendo uma pesquisa e encontrei acho que é um missionário inglês lá, falando, ele se vestia como um dos antigos lá, com a roupa típica, que saía para a praça falando. Aí eu fui conversar com ele, ele falou assim, eu me sinto um desentulhador de poços. Isso. Eu estou aqui, parece que tem um pouco a ver com esse resgate histórico, né? E aí dentro desse resgate histórico, Paulo, ainda nos anos 1870, 80, o James Funston pai, que é o pai do Dr. James Funston que trabalhou em Anápolis, ele recebia inúmeras propostas dos comerciantes ingleses, devido à sua habilidade, sua capacidade. Cara, vão trabalhar na empresa aqui, olha, você pode atuar aqui e tal. E ele sempre rejeitando, falando que tinha uma missão maior. Depois vem o próprio James Funston, que volta com 3 meses para a Inglaterra, faz a faculdade de medicina, de 2.000 alunos, ele tira em segundo lugar. Ele morava cerca de 6 quilômetros da faculdade, porque o pai dele não tinha condições, então ele ganhava a faculdade e ganhava uma casa de missionário para morar. E ele fazia esse percurso todo dia. De 2.000 alunos, tira segundo lugar. Aí ele ganha para fazer um mestrado. Ele ganha bolsa lá para fazer um mestrado por ser um bom aluno. Aí estoura a Primeira Guerra Mundial. Ele passa o tempo todo na Primeira Guerra Mundial, economiza dinheiro e fala, eu estou pronto para vir para o Brasil. Faz mestrado e doutorado na Universidade de Londres. E aí ele é auxiliar do Lord Dawson. Lord Dawson foi o cara que fez o plano de saúde para o Reino Unido. No Reino E Unido. ele já era professor da universidade. Aí um jovem desse, casado de novo, o sogro dele ofereceu o dobro do salário que ele poderia ganhar para ele não vir para o Brasil. Ele vem em 1924, final de 24, 25, ele chega em Anápolis, tem aí cerca de 15 casas. Tem que lembrar que não existia Goiânia, não existia Brasília, não existia dezenas de cidades ao redor. O centro-oeste brasileiro tinha 500.000 de habitantes, aproximadamente. Alguns suspeitam que não havia uma única cirurgia. O que leva um cara desse a fazer uma loucura dessa? O que está por trás disso? Olha, primeiro eu quero fazer um registro aqui histórico na minha vida. Está Sim, acontecendo nessa live aqui uma coisa muito fantástica. Pra, sim, que me encoraja demais. É uma das coisas que me enche de ânimo aí para continuar. Dentro da live aqui, assistindo a gente, está o Sil Farney, que é um pastor
lá na sim. Baixada Fluminense, Ó, que legal. lá na região de Mesquita, que é Sim. exatamente a região lá onde se instalou o Robert Calley. Eu tenho Olha aí. me esforçado nesse empenho Sim, aí de gerar essa ligação. Então, o Sil está me escutando sim. agora. Que Hoje de legal. manhã, antes da nossa live, o Sil não Sim. sabia que era disso que a gente ia falar. Ele me ligou pedindo ajuda para indicar literatura para o filho dele, que está fazendo uma monografia, defesa de tese. Ah, Está com aí. dificuldade de encontrar elementos históricos que falem Sim, dessa origem da igreja brasileira. sim. Então, para a gente falar do Fantástico. Fanston, para a gente falar desse povo Sim. todo, a gente também tem que falar do Calley. Eu E é, pensei da gente, semana que vem, fazer uma só dele, Paulo. vamos fazer isso. Boa? Boa, Boa. porque a igreja brasileira precisa conhecer a sua real origem. Perfeito. Ela entender que o que levou esses homens foi esse evangelho de compromisso Sim. integral. A Sim. igreja brasileira não conhece isso, porque ela ouve Perfeito. uma história interpretada no viés institucional, Denominacionalmente. que não está Perfeito. errado, mas é Lógico. uma interpretação do original. Então, nós precisamos. É Isso. como se a gente tivesse que fazer a leitura dos originais, para Sim, entender voltar às fontes. que o cara que plantou a primeira igreja aqui era uma igreja não institucional, era uma igreja para as Perfeito. pessoas. Perfeito. Foi fruto de um movimento de uma área que não estava incluída naquele grande movimento das missões de terminar Sim. a evangelização da terra. O Brasil, Sim. a América do Sul ficou de fora. Perfeito. Nós precisamos entender 1910. isso. Nós precisamos entender esse nosso chamamento, né? A nossa Perfeito. identidade como igreja. Sim. Então, está aqui o Sil, eu queria reforçar isso. O que levou esses homens? É porque eles não estavam fazendo uma obra missionária filantrópica, eles não estavam evangelizando, sem crítica nenhuma, só para a gente Sim, entender. sim. Sim. Não era uma questão de evangelizar o Oriente Médio, porque quando as missões terminaram, quando as missões foram estabelecidas, elas foram estabelecidas num propósito honesto, sincero, verdadeiro, mas com alguma insensibilidade. Porque era a ideia de Perfeito. terminar uma tarefa. Então, eles esquadrinharam o mundo assim, ó, então, quem vai fazer o norte da África, quem vai fazer... Então, era uma coisa, você entende o que eu estou dizendo? Foi meio... Sim. Foi, Sim. foi sincero, foi Isso. honesto, mas foi meio frio. Vamos terminar o serviço. É. E outra coisa também, Paulo, que para a gente que não ouve esse outro lado e que vai para a academia, a gente sofre muito. Porque lá eles vão bater na questão do colonialismo. Da tarefa. E às vezes a gente fica... Mas aí né? você não entende. Quando você entende como é que aquilo foi acertado, você entende por que o colonialismo veio dentro dessa... Ele veio nessa esteira, porque era uma coisa assim, vamos terminar um serviço, uma tarefa. E aí cada um ficou com um pedaço. Não havia uma identidade, não era uma coisa relacional. Era um serviço Perfeito. a ser terminado. Então cada um se apropriou Perfeito. de uma tarefa sem nenhuma Isso. relação afetiva. Perfeito. O Calley, ele entra nessa história num aspecto afetivo, porque ele se afeiçoou ao povo da Madeira. Depois ele veio encontrar aqui discípulos e por afeição ele se solidarizou com uma miséria. Então não foi, ele não veio aqui porque alguém mandou ele terminar um serviço, ele veio aqui para se encontrar Perfeito. com amigos, e quando ele veio se encontrar com esses amigos, ele viu a realidade que esse povo vivia. Então Perfeito. ele veio evangelizar irmãos, seres humanos. Isso está no livro aqui. Isso, O próprio Fanston, lá no capítulo... Olha, ele fala, ele 10 anos de idade, né? Vocês estão vindo cumprir uma tarefa. Isso. Vocês estão vindo amar É. seres humanos. Então, se você me perguntar assim, o que é a diferença desses homens? Perfeito. É que eles não vieram fazer filantropia. Eles não vieram cumprir Perfeito. uma tarefa missionária. O Fanston Perfeito. repete isso várias vezes. Ele fala assim, e agora eu quero falar aqui para todos os sacerdotes que estão ouvindo a gente. Eu não estou falando aqui Sim. de novo de evangelização institucional. Lógico. Eu estou Lógico. falando aqui para médicos, engenheiros, enfermeiros, psicólogos que estão aqui ouvindo a gente. Sacerdócio não é prestar um serviço a um carente. Sacerdócio é saber reconhecer o ser humano que está diante de nós e amar essa pessoa para entregar em favor dela aquilo que a gente pode entregar.
Essa é a diferença. Fantástico. Fantástico. É isso que estava no coração desses homens. Para ele, ele nunca Sim. contou o número das casas. Sim. Ele percebeu o desafio das pessoas. Perfeito, perfeito. E isso é tão verdade, Paulo, que aos 10 anos de idade, quando ele está lá numa reunião de sociedade missionária médica, alguém fala para ele, você nunca pensou em ser médico? Ele fala assim, eu quero ser médico e voltar para minha terra. Ele sempre está falando, minha terra, meu povo. Olha que interessante. Olha aqui, eu vou me permitir ler um negócio aqui, porque diz, aqui ele diz assim, ele escrevendo para as enfermeiras. Sim. Ele escrevendo para as enfermeiras, lá na página 149, ele diz assim, você vai encontrar aqui muitas comidas deliciosas, né? Na América do Sul estão esperando por você. Piqui, primeira comida que ele põe é piqui. Abacaxi, pamonha, chuchu, palmito, feijão, mandioca, almeirão, vai por aí, né? Você irá mostrar-lhes a sua identificação com o país. Sim. Quando você comer essas comidas. Lidando com cada um por vez, quando vier em sua direção. Surpreendentemente, praticamente todas essas frutas, vegetais nomeados, tornam-se agradáveis para se comer depois de um tempo e será um item adicional para o seu menu. E ele vai falando, ele fala assim, e passará a ser normal em sua atitude em relação ao problema de identificação com esses seres humanos, os quais você vai ajudar a salvar. Você pode ser biblicamente e profissionalmente preparado. Agora, isso vale para todo mundo. Você pode ser academicamente preparado. Sim. Pelos anos de treinamento, antes de atravessar o oceano. Você pode chegar confessando que a apresentação do evangelho é a moda antiga, por si só, irá converter as pessoas. Esse é academicismo. Você pode até achar isso, mas depois... Paulo, um minutinho. Estão dizendo que seu áudio está baixo. Não sei se tem como aí você aumentar um pouco. É porque às vezes eu estou falando meio de lado aqui. Tá. Ok. Mas depois de muitos meses e anos, você pode não ser amado por eles por causa da sua falta de disposição em se identificar de tantas maneiras quanto humanamente possível em suas vidas. E só concluir aqui, o que é muito forte. Então, o que faz sua mensagem valer alguma coisa? Seu comportamento desdenhoso vai falar mais alto. Talvez você seja um modelo de perfeição em seu ensino na escola da missão ou de enfermagem no hospital da missão. Mas se eles não te amarem, então de que adianta? O que sobra da sua mensagem? Meu Deus! Perfeito. Meu Deus, não era uma tarefa. Ele termina dizendo que o segredo do sacerdote bem executado é identificação, deleitar-se com obstáculos e liderança amada. Inspiradora. Isso. Perfeito. Mas, você não adianta né? profissionalismo, não adianta estratégia, não adianta metodologia. Se você não ama pessoas, eu acho que é isso. Sim. Olha, e vou te dizer uma coisa, Eliel, é disso que eu vou morrer, porque essa é a angústia. Eu entendo. Essa seria e é a contribuição da Igreja Brasileira para o mundo. Entendo. E aí nós estamos pegando herança e não estamos traduzindo ela naquilo que é a nossa vocação. Que seria cumprir um projeto de vida de igreja que fosse marcado pela relação e não... Sim. Perfeito. Ô Paulo, tá todo mundo aí perguntando do livro. O livro é esse aqui, Aventura Missionária no Brasil. Aventura Missionária no Brasil. Se você quiser encomendar, eu já pus o meu telefone aí, eu vou colocar novamente. Ele ficou em inglês e português. É o 629683-2898. Nós publicamos esse livro. Uma das angústias, eu acho que a sua semelhança, Paulo, quando eu cheguei aqui, e vendo todo esse movimento, vendo essa história, você falava da Associação Educativa Evangélica, né? Ela é formada por 5 denominações, algo não existe, eu nunca encontrei isso, por exemplo, na América Latina, né? E aí,
A minha pergunta é, mas e o registro? Onde que está? Aí você tinha um livro em inglês escrito em 1972. Eu falei, não é possível, gente. Não é Não, é possível. simples, aí. Você vê a dificuldade aí do Adson, que é o filho do Silfarne aí, que essa questão de encontrar material escrito em português do Robert Capa. Sim, Maior sim. dificuldade. Maior É, dificuldade. é. Eu tenho algumas Eu tive dicas para ele. acesso a um livretinho, assim, um Sim, opúsculo da Igreja Presbiteriana, que sim, para mim, para mim assim, era surpreendente. E, infelizmente, eu sim, emprestei e perdi, porque aí emprestei, não sei sim. mais para É, quem. é. Esse livreto chamava O Apóstolo da Madeira, Isso, e isso. contava Tem um assim. material também digital muito interessante. Oi? Escrito, tem um material digital escrito por um português. Ah, maravilha Bastante aí. coisa. Então já É, fica a dica aí, Silvano. é. O Apóstolo da Então, Madeira, que conta um pouco aí do Robert Calley, né? isso, Robert Calley. Entender essa história ajuda a gente a entender um pouco daquilo que seria a originalidade dessa Isso, igreja, que desde o seu nascedouro tinha um sim, perfil integral. Não era sim, uma sim, coisa para catequizar, não era uma sim, coisa sim. de proselitismo religioso, Perfeito, perfeito. mas era uma coisa Nós de vamos, espiritualidade. isso. Semana que vem a gente vai abordar um pouquinho mais o Calley, porque tem tudo a ver com a história de Anápolis, né? Tudo. E se você quiser, esse livro a gente tem aqui, A Aventura Missionária no Brasil, o 6296832898. E aí, Paulo, de fato, gera essa angústia, né? Essa angústia, fala, meu Deus, o que está acontecendo, né? Lógico que a gente tem pessoas com trabalho legal, abençoando e com uma visão ampla, holística, mas parece que o potencial é para muito mais, né? Muito mais. Muito A vivência e tudo mais. Como a gente tem muitos jovens, muita gente vendo aqui, de uma maneira um pouco mais focada, Paulo, que princípios você colocaria aí, 3, 4 princípios, para o resgate? Que olhar precisaria ter a juventude de hoje, os líderes de hoje, para ter esse resgate? Que você viu neles e que parece que perdemos na história. Como você colocaria isso daí? Olha, eu vou fazer o seguinte: pela boca de 2 ou 3 testemunhas, uma verdade é estabelecida, né? Então, em vez de eu Sim, colocar os meus próprios pontos aqui, eu só vou falar amém para o que o próprio Funston colocou. legal, Então, aí eu legal. ajudo a pegar o que ele disse como sim, Perfeito, e nós vamos ser o amém perfeito. dele, aí isso fica estabelecido. Ele colocou 3 pontos. Certo, Identificar-se com as pessoas. legal. Não é o negro, não é o pobre, não é o branco, não é não é o cara de Anápolis, não, é o irmão, é o O outro irmão, ser humano, é uma relação. Eu não estou, legal, presta atenção, eu não estou susceptível do problema dele. certo, Eu estou sensível à pessoa que ele é. perfeito. Nós ainda estamos fazendo muita coisa em cima da susceptibilidade do problema. Então, sem perceber, Sim, ao querer corrigir o problema, eu discrimino a pessoa. Porque eu sim, digo que eu só vou ter uma relação com ela a partir do problema resolvido. Então, sim. no fundo, eu acabo dizendo que ela também é o problema. Porque, entende o que eu estou dizendo? Bom, Eu não sim, tenho afeto por ela. Existe um problema que é uma barreira. Não, primeiro eu me identifico com ela. Depois nós resolvemos o problema. sim, Primeiro ponto. Segundo ponto que ele coloca aqui: ter prazer nos obstáculos. Não ver os obstáculos como um impedimento, como uma sim, dificuldade, mas nunca um impedimento. Não há legal, impedimentos para o amor. Então eu preciso saber na perfeito. vida fazer diferença entre o que constrange e o que compromete. Sim, Então toda relação humana é constrangedora. sim, Então, uma vez se eu estabelecer uma base de afeto relacional, então eu vou enfrentar os constrangimentos, porque deixar de enfrentar é comprometedor. Então, as fantástico, pessoas estão optando por situações comprometedoras porque não querem enfrentar situações constrangedoras. perfeito.
Então, deixar de se envolver é comprometedor. Então, no Brasil, nós estamos tendo um sim, comprometimento da ética e da moral, porque a gente não sim. quer ter conversa difícil e não quer ter. Então, a gente prefere criar situações de conforto. Então, se você quer ser um Talvez, sacerdote bem-sucedido, se você sim, quer ser um homem ou mulher bem-sucedido na sua vida, aprenda e tenha maturidade de ter conversa difícil. fantástico. Talvez, Paulo, tenha a ver com a forma como a gente olha a fé, né? A fé é para o benefício, para mim não ter problema. Eu até ontem escrevi um negócio sobre fé. Eu disse lá Sim, que a vida cristã não é o exercício do direito da fé, mas perfeito. é assumir a responsabilidade da graça. Então, a fé tem que ser a expressão da minha responsabilidade com a graça e não o Legal, exercício do meu direito. Então, toda vez que eu estou perfeito. exercendo o direito, eu estou me poupando dos constrangimentos. E isso é Sim, comprometedor. muito. Então, não viva uma vida onde a sua identidade, sua vocação está comprometida, porque você aprendeu a enfrentar situações constrangedoras. Tenha Legal, prazer nos obstáculos, porque isso é o nosso processo de legal, maturidade. E a última coisa que ele diz o quê? Liderança inspiradora. Que as pessoas legal, amem andar com ela. legal, legal. Que não seja uma liderança de quem controla, de quem domina, não seja uma liderança de poder, mas seja a liderança de quem alcançou autoridade no meio das pessoas. E foi isso que o Funington fez. Essa é a Fez, nossa herança aqui nesse lugar. As sim. pessoas tinham prazer em andar com ele, não porque ele tinha poder sobre elas, mas é porque ele era uma figura inspiradora. Uau, Ele assumia a responsabilidade do que estava acontecendo. Rapaz, você pensa bem, um médico. sim, Um médico. Ele foi o cara que criou a primeira cerâmica, pelo amor de Deus. Ele, ou seja, o primeiro edifício. Eu estou falando como engenheiro. sim, sim, O primeiro sim. edifício de 3 pavimentos do estado de Goiás não foi um Foi, engenheiro que foi. fez, foi um médico que projetou. Mais alto do que as torres até das igrejas, em Goiás. Isso daí tem tese de mestrado sobre Médico. isso. Então, graças a Deus, foi um médico aqui. Então, eu Sim, quero, como engenheiro, sim, ter o sentimento do médico, porque ele, como perfeito, médico, teve a perfeito. inspiração do engenheiro, criou a primeira eclusa, a primeira. Primeira quadra de tênis de Goiás, Pelo amor primeiro de Deus, elevador, a represa que abastece a Anápolis, e aí primeira vai. represa da região que abastece a cidade até hoje. Ele criou para Isso, abastecimento e lazer. lazer. Tinha Tá vendo? mergulho, natação, Meu Deus, que sensibilidade! O cara não estava lá preocupado só em fazer culto. Ou o seja, Rotary Club. ele criou um concorrente para o culto. O cara era corajoso demais, ele tinha tanta certeza da virtude. Ele teve medo de criar uma concorrência para o culto, do povo querer ir para a represa em vez de ir para a missa, para o culto. Que coisa linda! Eliel, pelo amor de Perfeito, Deus. perfeito. Pelo amor de Não, Deus, que é, é, inspirador. é, Ele é. propôs a criação do primeiro açougue de Goiás, para o povo Sim, sim, parar de comer carne contaminada, carne podre. Então, assim, meu Deus, meu Deus. perfeito. Nós somos Perfeito. filhos de homens assim. Nós temos que resgatar Sim, isso. Quem estiver me escutando aqui, jovem, homem, mulher, sim, sim, que a sim, gente possa ter sensibilidade pela pessoa em vez de ter sim, susceptibilidade pela situação dela. Nós estamos ficando muito susceptível, resolvedor de sim, problema e pouco afetivo. sim, E o tempo todo ele fala: quer ser um líder bem-sucedido? Que sejam os seus afetos. sim. Que os seus afetos te levem à identificação, que os seus afetos te levem a enfrentar problemas com ânimo e que seus afetos te levem a ser um líder que inspira as pessoas e as pessoas amam andar com você e não tem medo de andar com você. Legal, Muito legal. legal. Estou É falando muito amém. inspirador. Então não estou trazendo Amém. conclusão. Eu quero só falar amém aqui. Eu quero falar amém para esse irmão. Deixa É. eu... Nossa, E aí, Paulo, junto com ele, e a gente pode pensar nas próximas lives numa conversa interessante, você tem a dona Agnes, então, enfermeira da Cruz Vermelha. Ela era cadastrada lá, agente da ONU. Ela ajudou a implantar a enfermagem aqui no Chile ou no Peru, eu vi um artigo. E aí a mulher deixa quase 500 alqueires de terra, é o que eu tô que é lá falando. onde você teve a sua experiência. Eu acho que a conversa que eu tive com Deus na madrugada, lá na beira do Rio Corumbá, deve ter sido no Sim, mesmo barranco que essa mulher conversava com Deus. Porque se eu fosse um cara mítico, eu ia achar que a unção estava lá, né? Quem fica tentando procurar lugar sagrado aí
Eu acho que, Olha aí. eu acho que se eu fosse um cara mítico, né, eu ia falar, deve ter Sim, sido por sim, aqui, porque foi exatamente sim, ali onde essa mulher orou, onde ela sim, pensou que sim, gerações e gerações poderiam ser sim. abençoadas, né? E você falando aí do fãs não ter medo de escandalizar, né? O tipo, o Arquibaldi Tipo, trouxe o futebol para Goiás É, Velho. E ele falou que era uma crise, porque ao mesmo tempo o pessoal queria que ele fosse respeitável, então o molecão jogando bola. tá vendo? Eu tô falando assim, os caras não tinham medo de gerar situações de aparente conflito, porque eles Perfeito, entendiam que a relação. perfeito, Então, hoje, meu Deus, a gente está ficando um povo assim, perfeito, muito perfeito. suscetível, muito Muito. suscetível, muito infantilizado, que quer controlar as coisas, que tem medo, Sim, né, sim. de uma relação livre. Uai, É. aqui no livro ele conta a história que ele foi lá de madrugada atender um cara na fazenda lá. Isso. A família dele estava com medo do cara matar ele. Então, assim, Sim. Deus, Sim. entendeu? Ele Nós foi lá viramos salvar o. o concorrente. Né? Perfeito, Eles estavam de madrugada em perfeito. casa para salvar o concorrente. O povo tinha medo Sim. que ele fosse morto e não tinha nada Ele para chegou a fazer. desmaiar, né? De tanto É, exercício que ele fez para trazer o cara à vida, né? exatamente. Cara do céu. Nós viramos o gueto do gueto, né, Paulo? Que Exatamente. tragédia, né, Tá cara? vendo? Que tragédia. E o duro é que é como se a gente pegasse os livros, porque eu lia Sim, muito, né? Assim, desde jovem eu sim, lia muito aqueles livros de sim, fábula, de coisa. E eu acho que a gente é como se a gente pegar, vou falar uma coisa assim bem sim, tosca mesmo. Assim. É como se a gente pegasse o livro dos Três Porquinhos para sim, falar que aquilo é uma história entre um lobo e um porco, né? E não contar os princípios e valores. Então, acho que hoje as pessoas estão sim, ficando com a imagem sem a sim, pedagogia, entendeu? sim, Então, o que estava sendo questionado naquela história? Né? O que era, entendeu? Os contos de sim, Green lá, né? O que era aquela sim, diversidade de animais encontrando uma convivência pacífica e uns cooperando perfeito. com os outros. Então, acho que hoje o ensino foi perdendo esse. Sim, E o próprio Fanson conta isso quando ele fala da crise lá do Cali, que o Cali sim, veio para cá, para essa região, em crise, porque para poder atender o povo aqui, ele teve que enfrentar uma estrutura que, na intencionalidade missionária, já estava se cristalizando. sim, sim, Eles tiveram que criar. Nós precisamos lembrar, olha, nós precisamos saber aqui, ô Eliel, que esse evangelho chegou com essa força aqui na América do Sul, no Brasil especialmente, porque houve uma ruptura. sim, Houve uma ruptura. Teve que se sim, criar. Foi sim, criada uma agência à parte. sim, Nós sim, tínhamos que ficar de fora, meu irmão. sim. Semana que vem a gente vai falar disso. Beleza. Perfeito, perfeito. É isso mesmo, é isso mesmo. Então, acho que essa Tinha mesma ficado. ruptura tem que acontecer com os nossos estudantes hoje. Sim, Nossos estudantes de hoje têm que perceber que, se eles não pensarem fora da caixa, eles vão ficar reféns de uma estrutura que não sim, contempla, não reconhece. sim, sim, Explora, se sim, beneficia, mas não reconhece. perfeito. O mundo civilizado da época estava tirando aqui tudo que eles precisavam, ouro, minério, tudo, Sim, sim, tudo, madeira, tudo. Mas não via aqui. Por quê? Porque estava refém de uma coisa que é. É o que está acontecendo hoje. De novo, nós temos jovens aqui reféns de um sim, empoderamento institucional, e eles ficam tentando sim. formas de se adequar a isso e não de fazer a ruptura com isso. Fantástico, fantástico. Paulão, show de bola, hein? Valeu. Poderíamos ficar aqui a tarde inteira. Eu vou dar aí 2 minutos para você fazer as considerações finais, o que você quiser deixar aí para gente, para nos inspirar. Toda segunda, às 11 horas. Eu vou colocar também aí o livro aí para o pessoal que interessar. Olha, primeiro eu quero recomendar a leitura desse livro. E queria recomendar que as pessoas lessem esse livro, não com o viés, a ótica religiosa, institucional, não. O homem, o ser humano, o sacerdote. Porque eu creio Perfeito, que é isso. Eu acho que a minha palavra tem que se encerrar aqui, lembrando esse cara como uma inspiração de sacerdócio. Ele não era um perfeito, pastor, ele não era um missionário, ele era um perfeito, homem
que resolveu amar a sua geração e entregar a sua vida e o seu melhor e deixou esse baita legado aí e anos depois as pessoas até hoje estão se beneficiando. Então, que isso seja de inspiração para os nossos jovens e homens e mulheres aqui. Não tenham medo. O amor lança fora o medo. Muito bom. Eu quero terminar essa live com essa palavra. Esse homem não teve medo de amar. Perfeito. E amou a família, inspirou os filhos, amou a mulher, amou os amigos, amou. Ele amou. Ele amou como Cristo amou e é uma inspiração para a nossa vida. Então, quer exercer o sacerdócio? Amor. Um amor destemido, um amor ousado, um amor não covarde, um amor não tímido. É isso. Perfeito. Paulo, show de bola, hein? Valeu mesmo. Valeu. E você que está perguntando... Paulo, um prazer. Prazer, uma honra. Valeu. Vamos continuar aí. Para quem está querendo saber, esse é o livro, Aventura Missionária no Brasil. Você pode pedir aí pelo 6296832898 ou entrar lá no meu Instagram, eliel.carvalho. Paulão, Deus abençoe, um grande abraço, prazer, voltamos semana que vem, valeu. Tchau.